Tô aqui com Dani, de Mariagã, minha amiga querida, minha irmã de alma, e que eu admiro demais. Eu te considero uma sacerdotisa de você mesma e acredito que você é uma das pessoas que faz uma busca mais profunda e mais sincera para dentro de si mesma. Acho uma coisa maravilhosa, encantadora, uma força de alma, um negócio que vem da tua carne mesmo, de rasgar tuas vísceras e o mais fundo possível dentro de você, que é uma coragem muito grande, né? Então, eu já te conheci assim, né? Mas teve um momento, né? De uma busca de como é que começa isso e de você ficar muito à vontade para falar o que você quiser. Gratidão. Te amo, muita gratidão por esse momento aqui. Lhe amo, lhe honro. Me Gratidão pelas honro, palavras. vejo, respeito, me admiro demais. Gratidão, mas. Sim. Mas nem sempre foi assim, né? Eu acho que. Sempre perguntam assim, em que momento eu parei de me levar tão a sério. Fico pensando, o que mudou? O que mudou, basicamente, é que eu parei de me levar muito a sério. Que ótimo. Eu acho que eu me levava muito a sério. E, e aí eu resolvi brincar, assim. Eu acho que é isso. Eu acho que foi. Agora, depois de alguns mergulhos profundos, e eu acho que isso nunca acaba, porque tem sempre algo para descobrir. Porque acaba depois que a gente tá lá em cima, eu acho, né? Então tem sempre algo para mergulhar, para descobrir. Mas se eu pudesse resumir, eu acho que é porque eu parei de me levar tão a sério. Eu descobri que eu posso brincar com o meu corpo, com o meu cabelo, com a minha pele. E eu posso brincar com as minhas dores, assim, também. Mas, então, eu resumiria que eu me levei menos a sério. Mas um ponto de virada, a minha gravidez foi um ponto de virada com a Tina. Quando a Tina chegou, era o maior sonho da minha vida. E é muito maluco, porque quando eu era adolescente, as pessoas me perguntavam, né? O que é que você quer ser quando crescer? Eu dizia, mãe, eu quero ser mãe. E as pessoas, não, mas algo produtivo. Eu entendia que vinha desse lugar, assim. E eu não tinha essa resposta. Eu dizia, é isso, o produtivo é ser mãe, é isso que é meu sonho da minha vida. Eu idealizava esse lugar e eu acho que toda vez que a gente idealiza algo e a gente realiza, quando a gente se coloca de frente, você está diante da sua grande realização, algo acontece dentro de você. Pelo menos foi assim comigo. Eu não sei se é uma verdade absoluta, mas é a minha verdade. Então, quando eu vi a Tina nos meus braços, eu tive minha primeira crise consciente, assim. Eu sabia que era uma grande responsabilidade e eu não queria passar nada para aquela criança que eu sentia e que eu tinha escondido dentro de mim durante tanto tempo. Então eu digo que a Tina, eu dei o portal da vida para ela e ela me deu o portal de renascer, né? Eu renasci a partir do nascimento dela. Eu descobri que eu não sabia nada de mim. Eu descobri que tudo aquilo que me assombrava, eu não queria que assombrasse a ela. Então a minha primeira busca por autoconhecimento foi por amor a ela. E aí eu descobri que por amor a ela eu encontrei o amor em mim mesma, assim. Então foi uma troca muito bonita, muito nutritiva desse lugar. E aí virou uma paixão. Aí eu descobri que se conhecer é algo viciante, é algo apaixonante, é algo transcendental. Por mais que você passe pela peia, pela dor de confrontar a sua própria dor, porque eu acho que muitas vezes a gente vai silenciando as dores, assim, né? E aí a gente vai silenciando e vai se anestesiando e vai se anestesiando e de repente a gente tem tanta dor anestesiada que a gente nem sabe mais o que é dor e o que é a gente. Então, a Tina me deu essa chance de renascer no momento que eu a tive, assim. Então, por amor a ela, eu fui em busca de me encontrar e virou a paixão da minha vida, assim. Eu digo que eu sou uma investigadora da consciência, da minha própria consciência, uma artista da vida, uma investigadora das minhas dores, uma pessoa que é encantada pelo que não está sendo visto, assim, pela exclusão, pelo que eu excluí de mim mesma, pelo que foi excluído antes de eu chegar, por tudo aquilo que eu não consigo ver, mas eu consigo sentir. E eu gosto de tentar entender o que é que se passa por mim. Então, essa foi a minha chave de mudança.
E aí eu acho que tudo vai acontecendo aos poucos, assim, ali. Então vem... Imagina, a primeira coisa de autoconhecimento que eu já fiz coach. Eu fiz com Tânia, tu já conheceu Tânia, mãe de Israel? Conheci. Ela chegou na nossa vida porque a gente estava assistindo um curso de Érico Rocha e Murilo estava balançando a perna assim, eu estava do lado de Murilo. E a gente era o último fileiro assim. E aí ela falou, olha, sabia que eu... Se sentou do nosso lado, se virou para Murilo e falou, eu já estudei muito você. Aí Murilo, como assim? É isso aí que você não para a perna, o jeito que você dá aula. Eu acredito que você seria um grande meditante, se você gostasse. Aí Murilo, meditante? Isso era antes da Tina, assim. E aí... ela vai lá para casa e começa a fazer um coach de meditação com o Murilo. E comigo, foi bem na virada, assim. Tava quase tendo a Tina, tive a Tina. E aí passei por essa noite escura da alma, assim, muito profunda, desse encontro com o meu maior sonho. E aí eu descobri que eu não conseguia falar. Olha só, eu não conseguia falar. Eu despertei para o fato, porque sempre estava descoberto. Eu é que não estava desperta para ver o absurdo que eu vivia, assim. Então, eu não conseguia falar sobre meus sentimentos sem chorar. E meus sentimentos iam mais para tristeza. Quando eu acessava a raiva, logo ela virava tristeza e logo ela virava choro. Então, um exemplo, uma funcionária da minha casa falou algo que me desagradou. Eu começava a chorar. Então, eu não conseguia falar, olha... isso aqui não foi... Eu chorava. Então, eu chorava com o porteiro. Eu chorava com a minha mãe. Eu chorava com meu pai. Eu chorava com meu irmão. Eu chorava com a minha irmã. Eu chorava com meu marido. Eu não conseguia ter uma conversa difícil. Tudo virava um grande bolo de emoção. E aquilo ia tomando conta de mim. E eu era aquilo. Um grande choro. Uma grande coisa engasgada que eu não conseguia lidar. E aí eu falei pra ela, Tânia, eu queria que tu me ajudasse... de eu conseguir falar o que eu sinto sem me sentir uma idiota, assim. Sem me sentir calada, sufocada pela emoção. E aí a gente foi trilhando e no meio do caminho ela falou, Dani, eu sinto que tu precisa de uma terapia. Aí eu falei, terapia? Tipo, psicólogo? É. E aí terminei o coach com ela conseguindo mais comunicar sobre aquilo que eu sentia. Foi um grande avanço. E o grande presente que ela me deu foi a terapia. O meu psicólogo, que eu podia começar a falar ainda mais sobre o que eu estava sentindo. E perceber coisas, porque hoje em dia eu sou terapeuta. E eu falo que a maior função do terapeuta é fazer isso que a gente está fazendo aqui. Tu me ouvindo. Porque quando tu me ouve, eu me ouço antes. Para eu falar para tu, tem que ter saído da minha boca. Eu acho que muitas vezes a gente nem se permite falar. Porque até falar é dolorido demais. E quando a gente fala, talvez a gente vê fora da gente aquilo que estava na gente a partir da fala. Somente porque tem alguém escutando. É uma liberação, é um campo de escuta, quando a escuta está ancorada no campo da troca entre o terapeuta e quem está sendo atendido, que é uma medicina muito, muito forte, muito transformadora. E aí depois foi continuando e a meditação chega na minha vida, assim. Ela chega nesse caminho de quem quer se encontrar. Eu acho que ela é um grande portal, né? Então, a meditação chegou em mais ou menos 2015 na minha vida. E foi muito engraçado, porque eu sempre fui uma pessoa que gostei de ler, então, pelos livros, pela literatura, eu sabia que eu tinha que meditar. Mas tinha alguma coisa dentro de mim que eu sentava e eu fazia assim, isso não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Olha, esses chai aí de milênios e milênios de milhares de anos, eles estão malucos, entendeu? Porque assim não faz sentido, eu tô aqui parada, nada acontece. Aí eu logo, a mente, a minha filha, então assim, e aí tem um grande gap entre a minha mente entender, então minha mente dizia, porra, esse cara aqui, ele parece que ele é inteligente, que parece que ele é um cara bacana, parece que ele tem algo a dizer, faz sentido o que ele está dizendo. Entre isso e eu conseguir aplicar verdadeiramente o significado e para minha alma, foi um período de quase 5 anos. Entre a semente chegar e aquilo realmente ir para minha alma. E eu só sou uma pessoa que eu consigo colocar em prática quando chega nesse lugar. E é um salto mesmo, né? Porque a maioria das pessoas, quando ouve meditação, acredita que é isso. Vai colocar uma música, vai ficar sentado. Mas se não tiver uma técnica, se não tiver um conceito, se não tiver algo entendido na sua mente, que, por exemplo, o simples fato de que realmente a cabeça não vai parar, a mente não vai parar. Então, acho que o primeiro princípio da meditação é aceitar as coisas como elas são, né?
que é uma dificuldade enorme, né? Aceitar e se acolher, né? Da onde vem esse choro, da onde vem essa tristeza, da onde vem essa mágoa, o que é que me ocupa a mente agora nesse momento, né? As crianças, o meu marido, a escola, a conta para pagar, o que tem para fazer, que está o tempo inteiro na nossa mente, e a meditação, ela tem camadas que você vai entrando também, né? Cada vez mais fundo, assim. E a aceitação é um primeiro grande passo. E quando você... E eu sinto que hoje a meditação faz parte da minha vida. Eu sinto que existe uma Daniela antes da meditação e depois da meditação. E depois da meditação, quando a meditação ela entra na minha vida, né? Então, é um lugar em que eu consigo estar comigo, é um lugar em que eu encontro uma paz no meio do caos, é um lugar que eu sei que eu posso recorrer a todo e qualquer momento. E é simples. Hoje em dia eu vou pra festa, e eu tive agora, recentemente fui pra uma festa, a festa bombando, assim, 3 horas da manhã, o pessoal tudo animadão. Eu falei assim, nossa, eu tô aqui, eu preciso fazer minha meditação. Aí eu saí da festa, a festa era tipo num hotel na frente do mar. Eu saí na festa, fui ali pro lado de fora, fiz 2 minutos de meditação, fiquei assim só comigo e voltei. Então, ali no meio da festa, fui só sair no canto, respirar e voltei, porque eu sinto que hoje em dia estar comigo virou uma prioridade. Então a meditação ela é uma ferramenta para estar comigo. E foi essa chave que mudou o significado dentro de mim, quando eu entendi que a meditação era o melhor lugar para estar comigo mesmo, assim. Que é um amor, né? A solitude, né? A solitude, sim. O primeiro amor, o amor de você com você mesma, que é o primeiro pilar lá da espiritualidade visceral, né? Sim. E você tá escrevendo um livro sobre isso, não é? Tô juntando vários inputs a ler, assim, ó, vários inputs e tentando colocar na forma, né? Porque essa foi a chave da minha vida. Eu era uma pessoa que eu não podia... Murilo viajava, assim, quando a gente começou a namorar e veio mudar para São Paulo, a gente tava noivo já, e a gente foi morar no nosso apartamento, assim, 1 ano antes de casar. E ele viajava, então, de segunda a sexta ele fazia show de stand-up nos barzinhos em São Paulo, já chegava muito tarde em casa e eu só dormia quando ele chegava, ficava agoniada. E no final de semana, eles viajavam sexta, sábado e domingo. E eu não conseguia dormir sozinha. Eu tinha medo. Imagina, eu morava num apartamento bem pequitico, que era o meu quarto, um banheiro, uma sala bem pequenininha e a porta da cozinha e da sala social. Era tipo... Aí o que eu fazia? Eu fazia... Tipo uma kitzinha, super, tipo, compacta. Kit pra caramba. Não existia a possibilidade de alguém entrar lá e eu não saber. Assim. Mas eu tinha um esquema, assim. Então eu tinha um cadeado que trancava atrás. Eu ia pro meu quarto, me trancava, eu levava água e comida, tipo, pra guerra. Era a minha sexta-feira. Água e comida. E ligava a TV e eu via RuPaul's Drag Race, que eu fazia assim, deu 6 horas da noite, eu não posso ver nada que possa me dar, então eu vou ver assim, o reality de RuPaul, vou me divertir a noite toda, e eu morava em Moema. Então, quando dava 10 horas da noite, o aviso pra mim, que já tava trancada, que tipo, o bicho ia pegar agora, que a noite tinha chegado e que eu ia passar aquela noite sozinha, era o avião que parava aí eu, opa, não tem mais avião aqui, tem um tempo, significa que o aeroporto fechou, significa que né? é meia-noite. Aí começava meu mini pânico. Morei ali também, atrás do aeroporto. Ali, ó. Assim, ó, mini pânico, mini taquicardia ali, assim, uma coisa. Aí eu dizia, pronto, agora eu tô sozinha e é noite. Aí eu fazia, bom, agora é RuPaul, vou ver só piada, vou ver só reality, coisa assim, bem nada a ver. E aí eu só conseguia dormir 6 horas da manhã, que era a hora que o primeiro avião decolava. Então, eu saí desse lugar, assim, dessa pessoa que tinha pânico. E esse ano eu fui pra floresta, fiquei 3 noites sozinhas, 3 noites e 4 dias sozinha na floresta não, no deserto, embaixo de uma árvore, completamente só. Então, foi a busca da visão, que foi a busca da visão. Fala pra gente como é que é a busca da visão. A busca da visão é forte. Eu sempre falo, tudo é forte, assim, pra mim, as coisas acontecem e são um portal, assim, também. Eu me dei esse presente, eu sabia que eu ia fazer 35 anos. Quando começou o ano, eu falei assim, cara, 35 anos, eu quero fazer uma coisa diferente no meu aniversário. E eu não sabia o que era, eu só sabia que era uma coisa diferente. E à medida que os meses iam passando, ia caindo fichas, assim, a coisa diferente é estar sozinha. A última vez que eu estive sozinha, eu tinha ido pra floresta, pra Amazônia peruana. Eu falei, mas não é isso. É uma coisa que eu vou estar sozinha.
E eu nunca tinha ouvido falar na busca, nunca tinha buscado saber o que era a busca. Isso é uma coisa que eu tenho que ficar sozinha. Eu não quero ninguém, eu quero ficar sozinha. Aí eu pensei no retiro de silêncio, tudo isso veio à minha mente. Até que, assim, um mês antes do meu aniversário, uma grande amiga minha, Luísa, foi pro Equador e disse: Irmanita, tô indo pro Equador, vou ficar meio off, porque eu vou fazer a busca da visão. Aí eu falei: o que é isso? Aí ela me mandou uma foto, nesse lugar aqui. Aí eu falei: eu não sabia o que era. Eu falei: é isso que eu tô buscando. Amiga, me fala um pouquinho mais sobre o que é, mas eu sei que é isso. Algo dentro de mim dizia: é isso. Eu só não sabia o que era, assim, eu não fazia ideia do que era. Aí ela falou: não, a gente vai caminhando. Ela também não sabia muito bem explicar que Luísa é mais fora da Terra do que na Terra. Então ela também não sabia muito explicar. Eu falei: irmã, eu vou. Aí eu falei: a pessoa que vai te receber pode me receber? Ela: claro que pode. E mandei uma mensagem para a pessoa que ia me receber, e ela me recebeu e disse: Daniela, precisa de um saco de dormir. O saco de dormir por quê? Não, você vai ficar 3 noites sozinha embaixo de uma árvore. Aí eu comecei a trabalhar a ideia dentro de mim. Eu falei: 3 noites sozinha, tudo bem, vou fazer isso. Você precisa somente de um saco de dormir e uma mochila com uma troca de roupa. É o que tu precisa para vir. Aí eu: tá bom. E comecei a trabalhar o fato de que eu ia ficar 3 noites sozinhas. E aí eu comecei a fazer uma meditação de envisioning, né? Então eu meditava que eu me via descendo depois das 3 noites. Então esse mês inteiro eu meditava uma vez por dia e eu silenciava e me via, tipo, acabou, eu tô descendo. Eu fazia todo um... E aí eu começava a tentar sentir isso, porque eu sei que essas meditações de cocriação é muito mais sobre sentir do que ver, né? O ver te ajuda a sentir, na verdade. Então eu começava a sentir aquela coisa e eu dizia: eu vou conseguir. Então, e aí chegou o dia. E aí eu fui lá e subi, você faz um quadrado de rezos, são saquinhos de tabaco. Essa é uma medicina do povo Lakota, né, do povo nativo americano do norte, que veio para a América do Sul e entregou para os nativos sul-americanos essa medicina que para eles é muito forte. Eles falam que é a maior medicina de morte e renascimento que eles têm. Então você passa 3 noites e 4 dias embaixo de uma árvore, dentro de um quadrado de 52 rezos de tabaco que você mesmo reza. É ancorado por 4 ou 6 bastões. Cada bastão representa céu, terra, representa a sua primeira busca, representa seus ancestrais. E você fica lá por 3 noites e 4 dias, sem comer, sem beber, sem falar, em meditação. É bem desafiador, assim. As noites foram muito desafiadoras, mas eu acho que eu já tinha rompido o desafio de estar dentro do apartamento de São Paulo, fechada. Eu já tinha transcendido isso. E eu achava que a noite ia ser uma das coisas mais difíceis, mesmo assim, né? Porque você está completamente vulnerável ali. Se vier um bicho, é você que tem que lidar com o bicho. Não tem ninguém. Então você olhava, não tinha ninguém além das árvores, dos matos e é isso. E eu achava de primeiro que a noite ia ser muito mais desafiadora por causa do meu histórico, mas os dias foram bem desafiadores também. Porque a relação com o tempo eu não sabia que eu não tinha. O fato de não ter nada para fazer, a gente é tão viciado em fazer as coisas que não ter nada para você fazer é uma tortura. É uma tortura. Você fica assim: 1 minuto passou, deve ter passado 1 minuto, mas eu tô aqui, eu não fiz nada e vou continuar sem fazer nada. Olha, e aí você começa a se relacionar com o sol. O sol tá ali ainda, nem meio-dia é, meu Deus. E aí eu começava a chorar: sua louca, o que você foi fazer? Ainda tem mais 3 dias. Que louca. Então primeiro você entra nessa dualidade, nessa resistência de estar ali. Aí vai ter um momento que você vai sentir que isso vai transcender, porque é como se do nada, cadê a agonia que estava aqui? Ela foi embora. É um salto, né? É muito louco. É um salto. Do nada, Lê. Muito louco. É tipo um salto meditativo, né? Porque é um estado de transe, né? Pra você aprender a lidar com o tempo. É isso. É um salto. Né? É uma virada de chave, né? E aí você... Cadê a pessoa que tava desesperada aqui? Eu tava... Há 5 minutos eu tava... De repente assim, ó... Aí depois... Aí tem um... Esse é um desafio com o tempo. Outro desafio é tua mente. Então tua mente começa a te trazer muitas coisas. Tipo, que louca. Tipo, será que eu vou ficar até o final? E se eu não ficar até o final? Você começa com isso. Eu vim até aqui pra isso.
tem um lance muito forte com a família. Eu tive, né? Por algum motivo. Eu não sei se eu achei que naquele momento eu estava tão inútil diante deles, era como se eu estivesse vivendo a minha morte, porque a sensação que eu tinha, eu começava a chorar como se eu tivesse morrido. Olha que loucura. Não faz o menor sentido, mas faz todo sentido. Mas eu dizia assim, cadê minhas filhas, o meu marido, eu não sei. Mas a sensação interna era como se eu tivesse desaparecido daquele núcleo familiar, né? Que tem toda a minha base, a minha força. E eu acho que isso também te ajuda a ver o quanto aquilo é significativo para tu, porque tudo pode aparecer naquele lugar. O que é isso que vai... Que dor é essa que vai emergir quando nada tem? Né? Essa era a minha pergunta. Quando eu fui entender que eu não podia falar, que eu não podia comer, que eu não podia beber água, que eu não ia tomar banho, tudo isso, eu falei assim, eu quero descobrir o que fica quando não tem mais nada. Não tem nem a minha casa, não tem nem um lugar para dormir, tem um saco de dormir. O que é isso que vai fazer falta? E não foi fazer falta o colchão gostoso. A fome e a sede eu não tive. Inclusive, quando eu desci, eu tive uma dificuldade para voltar a comer. A fome e a sede não foi uma questão, mas a minha família foi uma questão. Era óbvio que eu ia voltar. Era só eu pegar um avião e ir embora e voltar, mas era uma sensação muito louca de como aquilo era uma fortaleza dentro de mim, como eu senti falta daquilo de alguma forma. E como para mim foi importante saber disso para também transcender a isso. Porque é maravilhoso você saber que a sua força está na sua família. Mas se ela for algo de um lugar de muito apego, até com as filhas, não é uma relação que eu quero ter com elas, assim. Eu não quero que elas tenham uma relação de apego comigo. Eu quero que elas tenham uma relação de troca, que é diferente. De liberdade, né? Que mesmo que se eu não estiver aqui... Mesmas, exato. Né? Para cada uma manifestar o seu potencial, né? No mundo, a alma, né? Sim. Que é isso, ó, as maiores dores são dores de pai e de mãe, né? Na nossa criação, porque a gente não sabe, né? O que é bom, o que não é bom. E a gente chega nesse mundo e já tá tudo tão pronto, e aí você se vê tentando preparar seus filhos para sobreviver nesse mundo e não é algo saudável, né? Porque de alguma forma eles também têm que entender que eles vieram traçar a jornada deles independente da tua presença ou não, né? Porque amanhã tu pode não estar mais aqui. E isso tem que estar muito tranquilo para quem fica e para quem vai, eu acho. Então eu acho que eu lidei com isso também, desse lugar. E cada noite foi uma provação de algo que eu tinha que passar, de algo que eu tinha que transcender dentro de mim. Então foi muito bonito e trouxe muita presença. Tu tinha que estar muito presente ali, porque tu estava muito vulnerável a todo momento, né? Então foi interessante também lidar com essa presença, assim. E a meditação ajuda em tudo, né? Ajuda. Em cada passo desse, né? E tu fala assim, ó, a coisa que eu mais gosto de fazer é meditar, porque era a única que eu tinha que fazer. A hora da meditação, eu tava para rezar todo dia 13 Ave Marias, eu sou muito conectada com Nossa Senhora, e eu falei assim, gente, agora o sol tá... Pronto, era um horário assim, olha, a noite tá quase chegando, graças a Deus, mais um dia vai acabar, então eu vou agora entrar nas minhas 13 orações de Nossa Senhora, e eu fazia Ave Maria... Eu dizia, gente, eu tô orando, não acredito, eu tô fazendo alguma coisa. Era muito feliz. Meditando, eu fazia assim, todas as meditações que eu tinha na minha cabeça. Eu fazia assim, agora eu vou fazer raio-x, agora eu vou fazer a luz que passa, agora eu vou fazer o do chakra, agora. Meditação várias técnicas, porque assim, eu tava fazendo alguma coisa. Meditar era algo a se fazer. Então eu super saí sacando minhas meditações, tudo que eu podia, pra passar o tempo meditando. Sabe? Então a meditação foi muito companheira, assim, e ela foi fundamental na minha segunda para terceira noite. Eu tive uns pesadelos muito fortes, assim, muito fortes. Resumidamente, eu tive um pesadelo 3 vezes de que eu era estuprada de formas diferentes dentro daquele lugar. Então não é que eu estava em outro lugar, eu estava no sonho, eu estava embaixo daquela árvore e eram pessoas que iam lá para me estuprar, e eu acordava com o coração na boca, com a vontade de vomitar, me tremendo inteira, e eu olhava e aquela escuridão, aquela névoa passando.
Eu fazia, meu Deus do céu, eu acabei de me ver sendo estuprada nesse lugar, assim. Aí eu fazia, não, eu vou me acalmar e vou voltar a dormir. E eu voltava a dormir, era outro tipo de estupro no mesmo lugar, com outras pessoas. Foi horrível. Quando chegou a terceira vez, eu falei assim, não vou mais dormir. Tipo, a minha mente tá muito me sabotando. Se eu dormir de novo aqui, eu vou enlouquecer. Então, eu acho que eram as 3 horas da manhã e fiquei acordada de 3 horas da manhã até 6 horas, eu acredito que é quando o galo cantava, eu sabia que tinha chegado, o sol também começava a raiar. E aí, naquela noite, eu disse assim, eu vou descer. Eu vou descer porque isso aqui deixou de ser autoconhecimento e virou autotortura. Eu tô me torturando, eu passei uma noite em pânico. Eu não vou fazer isso comigo, não vou viver mais uma noite. Eu tinha mais uma noite para viver, então foi da segunda para terceira. Falei, não vou mais viver uma noite dessa. Não existe a possibilidade. Eu vou descer muito tranquilamente. Quando eu pensei em fazer isso, eu falei assim, não. Mas olha como eu tô me tremendo ainda, eu ainda tô com ânsia de vômito. Eu vou descer depois que eu meditar. Então eu vou meditar. E quando eu estiver completamente no meu centro, que eu não estou agora, eu estou tomada pelo medo. Essa não sou eu na minha plenitude, essa sou eu tomada pelo medo e por tudo aquilo que eu vi. Então eu vou meditar e vou me silenciar minha mente, silenciar todas essas minhas emoções. Só vou sair da meditação quando tudo isso não estiver mais vibrando dentro de mim. E quando eu estiver nesse lugar, eu vou abrir o olho e eu vou dizer, vou descer ou vou ficar. Porque eu vim aqui para isso. Essa é uma decisão muito importante. Então eu vou fazer isso. E aí, sentei no lugar que eu estava dormindo, direcionado para trás, porque minha árvore estava inclinada assim, então eu tinha que virar para cá para não ficar escorregando. E comecei a meditar e fiquei lá. Aí eu disse, sinto agora que eu tô em mim. Não tô mais me tremendo, a ânsia de vômito passou. Eu não tô mais com aquela inquietude. Eu tô em paz. E aí, quando eu abro o olho, eu tô na frente do bastão das minhas ancestrais. E aí, na hora, eu comecei a chorar. E aí, eu falei assim, isso não vai acontecer comigo. Se eu ficar aqui, eu fico por mim e por elas. Para dizer que isso nunca mais vai acontecer com nenhuma das mulheres do meu campo. E, possivelmente, se eu subo isso para... eu acredito que a cura ela é ancestral e ela é quântica. E se eu subir isso para a nuvem quântica, alguma mulher que meditar vai encontrar essa certeza também dentro dela. E aí eu comecei a chorar e a explodir de emoção, assim como da outra vez. Foi uma chave, foi uma mudança, assim. Não existia mais medo em mim. Eu sabia que eu estava ali só a serviço daquilo não existir mais na vida de nenhuma das mulheres do meu campo. Então, a meditação me ajudou a fazer uma grande tomada de decisão que virou uma chave na minha vida e no meu campo. E isso só foi possível porque eu decidi tomar uma decisão a partir do meu centro, não a partir do meu medo. E isso só foi possível através da meditação, né? De uma meditação muito verdadeira comigo mesmo, muito profunda e muito consciente. E essa visão para as nossas ancestrais, né? De tanta dor, porque todas as nossas ancestrais passaram por isso. Na estrutura de mundo que a gente está, tão corrompida e tão machista, tão agressiva. Quantas dores a gente carrega? Imagine uma mulher no meio da mata, sozinha, sem um facão, sem nada. A probabilidade de que isso aconteceu e as minhas ancestrais não puderam sobreviver a isso é muito alta. Certamente elas foram abusadas fisicamente, emocionalmente, territorialmente, porque eu sinto que o estupro vai além da invasão do teu corpo, né? Invade toda a tua estabilidade, toda a tua segurança e tudo isso que representa. Quando alguém entra na tua casa é um estupro, é uma violação ao teu lar. Então eu sinto que esses 3 sonhos, esses 3 pesadelos, essas 3 visões, essas 3 coisas que aconteceram comigo representam muito mais do que um estupro na carne, né? Representam toda essa violação das mulheres que me antecederam. Então por isso eu fiquei em êxtase quando eu tive essa conclusão, assim, sabe? Que forte. Tudo é muito forte quando... É forte, é lindo. É tudo muito forte. Você levou um grupo de mulheres lá pro Panchim. Levei. É a Amazônia peruana, não é? Sim. Agora, esse ano, levei 15 mulheres. Ano passado, eu fui sozinha, no meio da pandemia. Uhum. E foi um divisor de águas na minha vida. E aí eu disse, eu gostaria de ir com mulheres. Eu também queria muito sentir o que é isso que eu senti sozinha na força de um grupo de mulheres. Se isso seria diferente de alguma forma.
que campo se formaria a partir disso. E eu adoro... o meu Kim é Lua Magnética, fala muito sobre portais, assim, né? E eu sou uma pessoa que eu adoro abrir portas e portais. Então, eu sentia que era um portal muito lindo de se abrir para outras pessoas que não conhecessem a força da medicina e o que é um tratamento completo dentro da Mãe Terra, assim. Eu sei que eu imagino que deve ter espalhado por esse planeta Terra inúmeros hospitais da Mãe Terra, inúmeros mestres com Panchim, mas o que eu tive acesso foi a ele e foi através dele que eu levei essas mulheres e foi bem bonito, assim, bem transformador também, uma chavezona, assim, na minha vida. A gente podia dizer que esse encontro é pra gente falar dessa profundidade nas medicinas todas, né? Que é muito forte, né? Muito forte. Porque a vida é o quê? Uma grande mesmo, viagem psicodélica. Eu preciso conversar com vocês sobre esse assunto. Porque a vida é uma viagem psicodélica. A gente tomou qualquer que seja a medicina cósmica que a gente tomou no momento que a gente entrou no útero de nossa mãe. E essa medicina, ela tirou trouxe pra gente o esquecimento, né? Trouxe a nossa inocência. Então, ela trouxe tantas coisas. E aqui, agora, a gente está vivendo uma grande viagem psicodélica. E se você for ver uma viagem psicodélica ancorada, ritualizada, você vai ver que é um fractal de uma vida. Você lida com o seu submundo, você lida com suas sombras, você lida com a sua resistência, você lida com a sua entrega e você lida com a sua transcendência. Então, eu acho que em uma viagem psicodélica é um fractal de uma vida. Por isso que eu acho que a vida é uma grande viagem psicodélica. Esticada, né? Esticada, assim, uma atrás da outra. Mas tu pode passar por ela também muito aqui, assim, sem se aprofundar. E tá tudo bem, eu acho que cada um faz a jornada. Mas existe a possibilidade de tu... o sonho lúcido dizem que é quando tu desperta no meio que tá do sono, né? Então, é essa possibilidade de tu despertar... No meio da vida. No meio da vida, isso. Acordei, pronto. É a iluminação do Buda, né? É isso que acontece, né? Ele acorda e fala, é só mais uma vida, é só uma vida. Isso aqui é tipo só um sonho, eu sei que tô sonhando, tenho consciência que tô sonhando. E o que eu faço a partir disso? Como eu me torno protagonista desse sonho? Se esse é um sonho, o que eu desejo sonhar? O que eu desejo... como eu desejo brincar, assim, né? Como eu desejo brincar comigo, como eu desejo brincar com as coisas que me aparecem, como eu desejo brincar com o meu corpo, como eu desejo brincar com as relações, quem eu desejo ser, não o que me disseram. Não, eu falo para as pessoas, gente, olha, tem um botão mágico, que é o botão do foda-se. Esse botão, ele está à nossa disposição. E é uma coragem apertar o botão do foda-se. Ele é uma medicina, assim, é um portal que se abre, é o botão do foda-se. Cara, hoje eu não tô legal, foda-se, hoje eu tô muito legal, foda-se. É ótimo. Hoje eu tô a fim de gritar, foda-se, hoje eu tô a fim de pular na piscina gelada, foda-se, assim, Não tem dúvida, não, né? É uma coisa, entendeu? É uma coisa, o botão do foda-se, ele é vermelho e tá escrito foda-se em branco. Ai, mas ele é libertador. É tipo, eu sou assim, foda-se, sabe? Eu sou essa louquinha aqui. É isso. Essa relação com Maria que deu Dani de Maria. Essa relação com Maria começa desde que eu era pequenininha. Na verdade, minha avó, Janira, é uma grande católica. Uma senhorinha da igreja linda. E eu ficava muito com ela aos finais de semana. E ela foi um portal na minha vida, assim, porque a minha avó, ela era muito acolhedora, ela era muito mãezona, assim, comigo. E quando eu ia passar os finais de semana na casa dela, ela me dava uma liberdade que eu não tinha na minha casa. Uma liberdade que eu não tinha na minha casa, num lugar muito simples. Ela dizia, Dani, você quer varrer a sala da minha casa? Eu fazia, eu posso varrer a sala da sua casa, vovó? E eu achava aquilo tão empoderador para mim. Eu me sentia tão útil, tão potente, assim, eu fazia, olha, ela me deixa varrer a casa dela. Então eu varria e ela, vamos me ajudar a fazer um bife na cozinha? Eu falei, eu posso pegar uma faca? Então isso era muito libertador estar na casa dela. E ela brincava comigo. E todos os brinquedos que ela fazia assim, vó, eu queria brincar de bola. Tá bom, mas a gente não precisa comprar bola, vamos pegar jornal velho, enrolar com a fita, pegar uma sacola plástica do supermercado, enrolar, reutilizar essa sacola, a gente cola um fio de varal de um canto a outro e a gente vai jogar vôlei. Quebra-cabeça, ela pegava uma caixa, recortava assim, me ajudava a recortar.
Então, ela tinha uma troca muito bonita, assim, comigo, e ela era uma senhora, né? Uma senhorinha. Minha mãe não tinha essa troca comigo, mas ela tinha essa troca comigo de estar presente comigo ali. E ela me contava muito sobre Nossa Senhora de Fátima. Meu avô é português, ela era apaixonada por Portugal, e ela, católica, se apaixonou por Nossa Senhora de Fátima. E ela me contava, eu me lembro que ela tinha um fita cassete que contava a história de Nossa Senhora de Fátima, ela ia e colocava, e a gente ficava falando sobre aquilo. Então Nossa Senhora se apresenta através da minha avó, desse lugar. E eu tinha uma paixão por essa figura sem estudar. Eu só sabia ela a partir da minha avó. Eu também estudei numa escola católica, Colégio Santa Maria, né? E quando a gente chegava de frente à escola, tinha uma imagem de Nossa Senhora das Graças. E eu não sei se me foi ensinado, eu não sei, mas eu tinha o costume de ir lá e deixar o pé dela. Era uma coisa que eu fazia. E essa construção foi acontecendo dentro de mim, até que um dia, quando eu devia ter uns 13 anos, 13, 14, eu estava indo embora da escola e eu escutei uma voz assim falando que eu teria 3 Marias. E aquilo também foi uma coisa que eu nunca tinha experienciado antes. Uma coisa que, na época, eu falei assim, veio na minha mente, né? Eu não sei, simplesmente popou uma janela do nada, assim. E aí me fez ainda mais... por que esse nome Maria? E aí buscar, e aí foi indo, e aí foi construindo. E aí depois eu tive minha filha e usei ela muito como referência. Consagrei tempos depois a medicina da ayahuasca, e quando eu consagrei a medicina da ayahuasca, eu tive uma conexão muito forte com ela. Então ela foi, e aí foi numa crescente, assim, numa relação que eu comecei eu acho que tudo é o quanto a gente coloca energia, pro bom e pro ruim, né? Então, se foi algo que foi uma semente plantada lá atrás e eu comecei a nutrir aquela relação começou a ser construída, né? Como se você chamasse do lado de cá e do lado de lá tivesse alguém ouvindo e alguém vai responder. Eu acredito nisso, que a gente tem esse poder de comunicação a partir de um lugar muito verdadeiro. E quando tu encontra esse lugar muito verdadeiro, ela abre uma chave que te conecta com o que tu desejar, o que tua alma desejar, né? Porque tua alma está aqui, mas está em todos os lugares ao mesmo tempo. Esse é o que eu acredito. Então, desse lugar, tudo é possível, né? E dessas técnicas, quais técnicas que você cita, assim, que você acha mais bacana, né? De meditar? De meditar, né? Com a respiração, rastrear o corpo, de dois. Ó, tem algumas coisas. Assim, fazer um checklist de técnicas de meditação. Eu acho que meditação, para mim, é o momento em que você está com você. Em que eu tô comigo. Eu acredito, por exemplo, quando eu vou no salão e tem alguém fazendo uma massagem em mim ou mexendo no meu cabelo. Se eu tô de olho fechado naquele lugar, recebendo aquele carinho, aquele cuidado, eu tô meditando. Então, por exemplo, tu falou o caderno de solitude. Uma das práticas minhas de solitude é tirar um dia para mim, na minha agenda, em que aquele dia eu vou me nutrir. Então, eu vou no salão, eu vou fazer uma massagem, eu vou para um restaurante sozinha, eu vou ver um filme sozinha, eu vou sentar e eu vou escutar. E tudo isso, para mim, é um dia extremamente meditativo. Porque é um dia que eu sou a pessoa mais importante do mundo para mim mesma. Ai, que ótimo. Né? Nossa, precisa todo mundo fazer isso também. Um dia de Deus, é um dia de rainha, um dia em que tu és a tua prioridade. Então, nesse dia eu até falo pra Jaque, ó, qualquer BO com as crianças, manda uma mensagem pra Murilo, tô no meu dia, assim. Então, essa é uma técnica de uma meditação que eu curto, assim. Eu nem sei se no mundo da meditação isso é considerado meditação, mas como para mim o conceito de meditação é estar presente 100% em mim mesma, eu acho que é uma técnica de meditação que eu amo, é tirar um dia em que eu sou a minha prioridade. Uma técnica de meditação que eu adoro é a do scanner. Eu acho ela super simples e eu uso muito ela quando eu sei que eu não tô legal. Eu tenho um costume de acordar e... Tá, o dia começou, tô aqui, mas eu não tô legal. Eu sinto, assim, não tô legal. Minha respiração, eu sinto que ela tá indo até metade do peito. É o primeiro sinal que vem, como se eu não conseguisse respirar completo. Então, eu sinto que ela trava aqui, assim, eu digo, tô com uma tristeza, mas não tem motivo pra ter tristeza. E aí, uma das coisas que eu faço é essa meditação. Eu simplesmente me sento num canto, de olho fechado, começo a respirar e eu começo a escanear da cabeça
até os pés. Então eu vou trazendo consciência mesmo. Ah, tá, agora eu tô na minha cabeça, olho, nariz, boca. E aí eu vou vendo se eu sinto qual é o lugar que tá pegando. Às vezes aparece um lugar que tá pegando e às vezes não aparece. Mas o fato de eu ter feito o meu scanner, eu sinto que isso que estava me agoniando, que eu não sei o que é, ele recebeu a mensagem de que eu estou em busca de decodificá-lo. E eu passo o resto do dia na observação do que é isso. E isso pode durar 2 dias, pode durar 3, pode durar uma semana, pode durar um mês. Mas em algum momento a mensagem que tu mandou para tu mesmo volta. E enquanto eu estou nesse processo de não sei o que é, mas está me incomodando, esse scanner eu faço todo dia e vai. Outra que eu acho simples, que eu amo, é música. Aí eu falo, vamos fazer 2 músicas, coloco 2 músicas, sento e só curto aquele momento de estar em total silêncio, escutando aquela música e me permitindo viver aquele nada, aquele vazio. Gosto muito daqui você até trouxe no Cacau Flow, que a gente coloca as raízes para baixo, sobe com essa força e vai subindo até o alto do Altíssimo. Que é bem inspirado na meditação do Theta, né? Isso. Que desce a raiz primeiro, eu acho importantíssimo. Muito forte. É muito comum as pessoas quererem subir, mas sem criar raiz, né? Muito. E eu tô nessa de raiz, assim, porque eu fico olhando e falei, gente, para sustentar um bichão desse... Tem que ter muita raiz, né? Tem que ter muita raiz. Senão não sobe, não. Não sobe. Então, inclusive eu fiz agora uma meditação conduzida junto com o Murilo. O Murilo fez uma e eu fiz outra. E a que eu escolhi fazer foi colocando raiz e subindo, porque eu acho que é uma meditação simples para as pessoas, não é algo complexo. Ela é uma meditação rápida e eu acho que ela é uma meditação muito deliciosa. E conecta com a Mãe Terra, né? Com a Pachamama também. Sentir essa força, essa energia nutrindo a gente, né? Gosto muito dela. Com a consciência. Gosto dos chakras. Então, um chakra vai alimentando o outro. Um chakra vai alimentando o outro. Então, chakra raiz, aí sinto nele. Aí depois eu pego da raiz, eu vou pro laranja. Aí vou subindo o plexo. Aqui, até ir lá pra cima. Vai imaginando nas cores, isso, assim, vou vermelho, imaginando. laranja, Isso, amarelo, vou. verde. Vou. Acordando a serpente. Ele puxou, pulou forte. E vou, isso. Então, eu gosto. Aí, fora isso, eu gosto das meditações que eu tenho, né? A da meditação do Joe Dispenza eu acho incrível, que é a meditação de cocriação. Uhum. Ele te coloca, ele vai te levando assim para um estado muito de centramento, de silêncio, vai te levando. Eu acho que é para tentar trazer tua mente muito pro silêncio, assim, que eu sinto. Vai te silenciando. Quando ele consegue, que ele entende que é um tempo para te induzir a esse lugar, ele começa a todo o processo de cocriação. Então, ele pede para tu visualizar a tela azul e começar a visualizar o que é isso que tu quer cocriar. Uhum. E aí tu fica nisso, tu sente, que é super importante, que dizem que é o mais importante, é o tu sentir, porque o que colapsa a onda é a emoção, não é a mente, e o coração tem não sei quantas vezes mais força de colapsar uma onda do que a mente, então isso precisa passar pelo teu sentir, então tu sente o que tu sentiria eu sinto que eu sentiria se eu chegar, meu sonho é ir pro Caribe, eu sinto que eu sentiria se eu desembarcasse e visse a placa Caribe, o que é isso que eu ia sentir dentro de mim, então você começa a sentir isso e depois ele começa a voltar. E aí tem uma maravilhosa que ele coloca no final. Eu já tinha feito hoje de cocriação, mas essa eu achei bem interessante, que ele fala assim, agora peça um sinal desse campo que tu cocriou, um sinal que tu vai saber que essa mensagem chegou para esse campo de cocriação. Que ótimo. E aí tu fica o resto do dia consciente e sempre... Dá um sinal. Qual o nome dele? É Joe Dispenza. Joe Dispenza. Eu tô super... Esse ano eu tentei ir para os retiros dele e não consegui. Porque assim, ele abre o retiro, 5 minutos depois não tem mais vaga. É incrível o retiro dele. Incrível. E é só sobre meditação. Sobre field, ele é muito forte em campo. Muito forte. Dizem que quando ele tá conduzindo uma meditação e tu entra, tu na hora, é como se até uma pessoa que não consegue meditar, mas a força do campo que ele vai levando o coletivo faz
vira a chave, inclusive daquela pessoa que está travada, Que entendeu? louco, né? Lembrei daquele senhor japonês no Isso, Cacau Flor, isso, né? aham, Também, isso, que ele também. entrou e todo mundo sentiu, Todo mundo né? sentiu, A vibração. Que é isso de induzir, né? Quando uma pessoa entra num estado teta diante da outra, ela está induzindo esse campo, né? Que acontece muito com a incorporação da Com a Umbanda, né? incorporação também, exatamente. Uma pessoa incorporada induz a outra incorporada. Impressionante. É impressionante. É impressionante mesmo. Que, É uma força, né? se tem um grupo, então, isso fica mais forte ainda, né? E é uma experiência de estado alterado de consciência. Eu acredito que a incorporação enquanto estado alterado de consciência, ela traz benefícios muito parecidos com a meditação, sabe? Até porque uma pessoa incorporada, quando você está incorporado, você está ali ainda, né? Então você está participando de alguma maneira. Mas para que outra consciência se manifesta, você tem que aprender a deixar sua cabeça quietinha, né? Então a técnica da meditação é importantíssima para quem pretende fazer um desenvolvimento mediúnico, incorporar e ter um bom trabalho de incorporação. Mas toda pessoa que incorpora, ela não necessariamente é um meditante. Ela precisa entrar num estado muito parecido, mas talvez ela não seja uma pessoa que pratica a meditação no dia a dia. A maioria não pratica meditação, mas durante o desenvolvimento mediúnico, a pessoa acaba tendo que aprender sozinha como lidar com os pensamentos dela, com a mente dela, que essa mente questionadora fica perguntando o tempo inteiro, né? Mas será que sou eu? Será que é o guia? Será que eu estou incorporado? Não estou incorporado? Estou me enganando? Estou enganando? É o que acontece no desenvolvimento mediúnico. Será que eu estou me enganando aqui? Agora, o meditador, a pessoa que já está acostumada a meditar, fica muito mais fácil de saber quem sou eu e quem não sou eu, porque está acostumado a observar os próprios pensamentos, a se conhecer. Que é o mesmo que acontece quando a gente está expandindo na força de uma medicina. Que quando eu comecei a vivenciar isso mais fortemente, de perceber que eu podia me comunicar com algo além de mim e algo além da minha mente, né? Algo além da minha consciência, foi numa medicina e eu passei por isso. Mas será que sou eu que tô pensando? Mas aí depois de um tempo... Qual era a medicina? Foi a ayahuasca. A primeira, assim, que eu tive esse processo de... Inclusive com Nossa Senhora. Que não sou eu. Claramente não sou eu. Claramente é uma outra voz que está falando comigo, que faz muito sentido o que ela está falando, mas isso não era algo que eu falaria, assim. Então é interessante. E é interessante você romper isso, né? E aí você fica muito mais consciente, inclusive, porque se tudo é campo, quando eu estou aqui conversando com você, a gente está compartilhando de um campo. E a depender, e chega uma terceira pessoa, essa outra terceira pessoa vai influir no nosso campo. E agora imagine você se relacionando em grupo. A depender do teu estado de inconsciência, entra um pensamento que não é teu, entra uma energia que não é tua. E aí, essas oportunidades em que... Por isso que eu falo, acho que tem muita gente que questiona, né? Mas fica fazendo medicina e... Fala assim, existem as pessoas que usam a medicina como uma bengala e existem as pessoas que usam a medicina para se conhecer, se aprofundar e se expandir. Eu sou a pessoa que usa a medicina para me conhecer e me expandir. Porque tudo aquilo que eu vivo na medicina eu trago para a minha vida. Então, essa consciência, por exemplo, de que tem alguém falando comigo e não sou eu trago ela para o meu dia a dia quando eu estou numa roda e eu percebo que, de repente, eu estou sendo levada por um campo que não é meu. Por uma energia que não é minha, totalmente. Porque eu consigo definir, a partir dessa experiência, entender que eu compartilho um campo com outras pessoas. Que muitas vezes aquele sentimento, aquela emoção, aquele pensamento que eu estou tendo, ele não é meu, mas ele está entrando na minha mente como se fosse eu. É igual a corporação. É exatamente isso. Que a gente pode chamar, não é nem ataque mental, porque o outro não necessariamente está ali atacando mentalmente, mas existe um campo mental extremamente forte que pode vir para o teu campo e que não é tu, né? E aí como é que você colhe isso, né? Isso entra como um conflito, como... E é muito parecido, por exemplo, quando em alguns contextos evangélicos e até espíritas, né? A pessoa começa a acreditar que ela está ou endemoniada, num caso evangélico, ou obsediada, no caso espírita, e às vezes não é nada disso. É só como é que você é atravessado o tempo inteiro por tanta coisa que não é sua, né? Que não é você. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente limpa o nosso campo? Como é que a gente descarrega? Ou como é que a gente se blinda? Como é que a gente se fecha? Né? E esse conhecimento, né?
de que o que é tu aqui nessa relação? O que é tu nesse coletivo? E isso exige uma presença. Se não tiver na presença, tu vai com esse movimento que está acontecendo fora. A Tina, por exemplo, ela tem... Eu tenho duas, né? Tina e Tonton. 2 filhas. E a Tina, ela tem uma personalidade muito mais parecida com a minha. E tem mais ou menos um mês atrás, ela veio pra mim e falou: mãe, olha só que interessante. Eu acho que o fato de estar no campo da família ser um objeto de estudo meu, acaba indo pro campo e ela acaba tendo mais clareza sobre isso, né? Ela falou: mãe, olha que interessante. Mãe, olha que interessante. Ultimamente eu tenho percebido que eu tenho tido vontade de chorar, mas o choro não é meu. Não tem motivo, mãe, pra eu chorar, entendeu? Eu tô ótima. Eu tô bem. Aí, de repente, começo a sentir um choro. Eu começo a ficar triste, eu começo a sentir a vontade de chorar. Mãe, o que é isso que tá acontecendo? Que consciência, né? Maravilhosa. Aí eu falei sobre isso com ela. Eu falei: filha, eu também vivo esse processo. Então, é uma sabedoria muito bonita essa sua, saber separar o que é seu e o que não é. Muitas vezes aquilo que é do outro é tão forte e a gente é tão conectado com aquilo que está acontecendo e aquilo, né, nos invade. Então, é muito importante a gente separar, acolher, mas separar o que é do outro e o que é nosso. E aí ela, sim, mãe, e tal. Mas eu fui descobrir isso com 35 anos, né? E essa semente tá lá com ela com 7, assim. É muito especial. E vem de você, né? Vem de você, porque eu acredito que a gente não ensina pros filhos o que a gente acha que tá ensinando com a fala, ou a gente ensina o que a gente é, né? Então quando você alcança, de alguma forma a semente já tá colocada, né? E eu acho que o invisível, eu falei lá no começo que eu sou apaixonada por ver o que não está sendo visto, né? E o invisível, ele tem um peso gigantesco, que é o peso da gente não ver. Então, eu posso falar muitas coisas, mas o que eu faço, o que eu penso, as minhas escolhas, as minhas ações e o que eu emano entra muito mais forte nos meus filhos do que aquilo que eu falei. Porque aquilo que eu falei é só o que eu falei. Mas e o que eu penso? Tem um peso. O que eu acho? 2. O que eu falo? 3. A energia que eu emano? 4. As minhas escolhas, assim, tudo isso vai formar. Olha só. Tudo chega. Tudo chega. Tudo chega. E só uma fala. Porque são muitas comunicações, né? Comunicação do olhar, do semblante, de tudo. E essa comunicação que é o Osho chamava de transmissão especial. E ele fala disso de um discípulo para um mestre, que tem algo que você recebe que não é possível explicar, mas que você recebe a partir da presença, né? Então tem essa transmissão especial entre todos nós, né? O que a nossa presença transmite, o que transmite pro filho, né? É muito forte. E aí eu acho que é o segredo, assim. E você conhece muito do campo familiar observando os filhos, não de um lugar de julgamento, né? Mas o lugar do que aquilo representa, de uma forma geral, porque os filhos, eles são muito espelho daquilo que está acontecendo dentro da casa deles. Então, como lidar com isso e como acolher, assim. E essa consciência que tem uma outra consciência falando com a gente é uma virada de chave fortíssima, né? A certeza, né? Que me comuniquei com uma outra consciência. Mas você antes passa pelo lugar de achar que tá louquinha, né? Total. Esse lugar é certo, assim. Quem foi direto, olha palmas. Acho que ninguém vai direto, não. Não, né? Passa Será que Chico foi direto? Não. Ai, a história de Chico é quando a mãe dele morre, ele começa a ver a mãe, né? De uma forma, pra ele, muito natural. Então, as pessoas em torno que começam a achar que ele tá louco, dizer que ele tá louco. E aí ele entra numa crise, vai falar com o padre, né? E ninguém entende ele, até que a mãe dele fala pra ele que mais pra frente ele ia entender. Até que anos depois aparece a irmã dele, passa por um processo de obsessão e chega na cidade algumas pessoas que estudavam a obra de Kardec, né? Mas ele passou pela dúvida dos outros, né? Dizendo que ele estava louco, né? Mas se ele mesmo passou por uma crise, acho que muito, muito pequenininho, né? Muito criancinha que ele já começa a ver a mãe dele, né? Então, acho que a criança, talvez ela não tenha muito isso, né? Será que eu
tô louco porque é um lugar muito natural, parece, ver espírito falar, ouvir tudo, né? Na infância, né? Acho que ele é um caso diferente, mas pra quem tá de fora é louco, né? Então, esse louco, no estudo do xamanismo, é doença xamânica. Como assim? A doença xamânica é assim, quando, por exemplo, né? A meditação, o transe e a incorporação, eles entram, esses estados alterados de consciência, eles fazem parte da humanidade antes de qualquer estrutura de civilização e antes de qualquer organização religiosa, né? Então, as formas mais primitivas de transcendência do ser humano, onde ele busca comunicação, onde ele recebe comunicação e ele troca com a sua comunidade, são as do xamanismo, né? São as mais antigas, né? Então, segundo Mircea Eliade, tem duas maneiras para alguém se tornar xamã. Ou um xamã, que é um curador mais velho, te prepara, ou você entra num processo você com você mesma e você não se entende, você acha que tá louca, você tá doente, pode ter efeitos colaterais físicos, e aí você tá louca, tá doente, ninguém cura, e de repente você se cura. Quando você se cura, você é uma xamã. Você também é uma curadora. Todo mundo que se cura é um curador. E tu sabia que eu gosto mais desse caminho do que do outro? Eu acho esse caminho ali muito mais interessante, porque eu sinto que o outro, de alguém vir te ensinando, ele é muito maravilhoso, mas tu encontrar esse caminho dentro de tu... É muito mais forte. É muito mais forte. Que veio da tua entrega, das tuas ninguém tira assim. É uma verdade muito grande. É quase a diferença de uma doutrina para uma verdade, né? Porque, agora, quando o outro te prepara, esse outro pode ser um mestre ou um professor. Então, um professor, ele dá uma doutrina. Mas um mestre, ele vai te colocar nessas mesmas experiências para você se descobrir em si. Perfeito, sim. Então, se esse xamã que te prepara, ele é um mestre, e um xamã, ele é um mestre de fato, né? Ele não é porque você pode ter um sacerdote que não é um mestre. Um sacerdote pode ser alguém que fez sacerdócio e ensina uma doutrina. Mas um xamã é alguém que cura a si mesmo que tenha sido preparado por outro, ele tem que ter passado pelas experiências de morte que a gente passa nas mais diversas iniciações. Então, na maioria dos caminhos xamânicos, tem as ervas de poder, as medicinas da floresta, ou o tambor, mas sempre tem algo que te coloca você de frente com você mesmo, que você é obrigado a se encarar, né? Sim, então, que é o caminho do curador. Loucão, mas é tão legal, é tão legal, é tão divino. São momentos únicos na vida, assim. Eu vivi e quando tu falou isso, eu me lembrei da última vez que eu fui agora pra floresta. Eu consagrei 7 dias de medicina com o Panchim, né? Tudo isso dentro do retiro dele de cura, que mistura ayahuasca, mas que mistura várias outras ervas da floresta pra te purificar e tal. E no último dia, eu tava tomando a medicina, no dia seguinte eu ia embora, e foi essa sensação, eu fui tomada pela morte, assim, porque de repente não existia mais nada, isso aqui não existia, meu corpo não existia, nada existia, e ele muito tranquilamente cantando, e eu pedindo a ele misericórdia. Eu me lembro que a única coisa que eu não conseguia controlar meu corpo, então eu fiquei feito um boneco, assim, e isso me deu um desconforto, porque imagine você, eu dizia, gente, eu não tô conseguindo nem ficar sentada, como é que eu vou voltar a viver? Eu tenho 2 filhas para criar, eu tenho uma coisa acontecendo e eu tô desfigurada aqui, assim. Aquele momento tu acha que tu vai ficar naquele lugar para sempre, né? E eu, a única coisa que eu me lembro, assim, que eu conseguia fazer é pedir misericórdia. Eu fazia misericórdia, Panchim, misericórdia, me tira daqui. E ele, muito tranquilamente, sentado, continuando a cantar, como se não tivesse alguém se desfalecendo na frente dele, pedindo toda a misericórdia do mundo. Mas, ao mesmo tempo, eu né, morri naquele lugar e fiz o caminho de volta para voltar. Mas ele estava lá, junto com a Isabel, que é a esposa dele, e o Efraim, que é o irmão dele, segurando a minha mão durante todo o processo. Você sabe que não está sozinho, que você está muito bem amparado, mas você sabe que todo aquele processo depende de você. E era o que Isabel me falava. Eu estava desesperada, achando que eu estava morrendo. E ela falava para mim, Dani, concentra-te nos ícaros e começa a te acalmar, começa a respirar.
só que assim, eu não consigo fazer nada, eu não consigo respirar. Estar aqui agora era uma coisa que eu não conseguia. Estar aqui, eu não conseguia estar aqui. Eu estava em muitos lugares ao mesmo tempo. Eu estava completamente fora de mim. E ela segurando a minha mão e ele cantando era a única certeza naquele momento que eu tinha de que em algum momento eu ia voltar a ser eu. E aí eu fui voltando na medida que eu fui conseguindo. E aí não tem o que o outro fazer. É uma consciência que, mais uma vez, é uma virada de chave que só tu consegue estar. De tipo, beleza, tô em vários lugares ao mesmo tempo, mas eu tenho a força de voltar pro aqui e agora. E quando tu faz essa decisão e tu começa a se concentrar e tu transcende o lugar de querer espanar de novo, gritar e desfalecer de novo, tu vai voltando. Quantos lugares, né, da nossa alma que a gente pode ir e descobrir o que é, quem somos nós, né? Que eu acho que é a maior dúvida do ser humano, o maior drama, o que a gente é, afinal, né? De onde a gente veio, para onde a gente vai. E é tanta pergunta, tanta ansiedade, tanta coisa que chama a gente para fora que a gente esquece de que a única realidade é o agora, né? Sim. Não tem... A maioria das perguntas vão ficar sem resposta, né? Eu acredito que quando a gente expande a consciência, a gente já não está mais preocupado em encontrar a resposta, porque muitas perguntas deixam de fazer sentido, né? E a própria experiência de viver a pergunta é maravilhosa, né? Então tu faz a pergunta e tu vê ela se mostrando pra tu enquanto tu vive, assim. E ela se mostra a partir da tua experiência, da tua vivência, não como uma resposta. E a resposta, ela talvez para a experiência de hoje seja uma, e se daqui a 5 dias acontecer algo muito forte, a resposta pode ser outra, completamente diferente para a mesma pergunta, para a mesma pessoa. Só que mudou a minha realidade, então a resposta também muda, né? Te amo. Te amo. Gratidão. Gratidão, adorei. Gratidão, adorei também. Te amo.